Já o Fluminense joga na terça-feira, jogão contra o Borussia Dortmund da Alemanha. O Bruno Cortes está acompanhando o Flu lá nos Estados Unidos. Chega agora com mais informações pra gente. Bruno, conta tudo, por favor. Tudo bem, Débora? Boa tarde a todos. O treino do Fluminense terminou agora há pouco. Treino praticamente todo fechado aqui na Universidade da Carolina do Sul, mas a gente teve acesso àqueles primeiros 15 minutos, só o aquecimento, mas já deu para ver o que é a grande expectativa do torcedor tricolor. Germancano, de novo em ação, treinando normalmente, está recuperado da lesão no joelho, não joga desde que sofreu essa lesão no fim de abril, no jogo da Copa do Brasil contra a Aparecidense. Está sem ritmo de jogo, é verdade, 1 mês e meio aí sem jogar uma partida oficial, mas está doido para jogar, está mais magro, está mais forte, está a fim de jogo e vai estar à disposição do técnico Renato Gaúcho para essa estreia dia 17 contra o Borussia Dortmund. Quem não chegou por aqui, Soteldo. Ontem o Fluminense fechou o negócio, contrato de 3 anos com o atacante que estava no Santos. Hoje ele joga pela seleção venezuelana, o jogo contra a seleção do Uruguai pelas eliminatórias da Copa. E aí depois desse jogo já faz uma malinha um pouquinho maior, vem para os Estados Unidos para se apresentar ao Renato, que ele conhece tão bem dos tempos de Grêmio, e aos novos companheiros. E a ideia já é estar à disposição também para essa estreia na Copa do Mundo. Bom, o Fluminense foi o primeiro, né, entre os brasileiros a desembarcar nos Estados Unidos, muito treino, concentração, e aí eles arrumam um jeito para dar uma descontraída também. Teve ping-pong ontem, né, concentração no hotel dos jogadores, Samuel Xavier, Cano, Lima, e pelo que a gente viu, Débora, podem não ser tão bons com a bolinha pequena ali, com a raquete, mas Cano, o artilheiro da temporada, é o melhor, hein? Beijo para vocês. Vene, o Cris quer saber como tá a negociação do Fluminense com o Soteldo. Tá fechado, tá fechado. Tá fechado? Mas eu acho que mais importante do que falar do Soteldo, acho que todo mundo já conhece o futebol do Soteldo, é falar dos valores dessa negociação. Quanto, Vene? Vamos lá, o Fluminense vai pagar de maneira fixa ao Santos 5,4 milhões de dólares por 50% desse atleta. Além disso, o Santos exigiu que o Fluminense pegue uma multa que os empresários do jogador têm com o Santos de 500 mil dólares. Ou seja, totalizando 5,9 milhões de dólares. Só que também tem uma cláusula em contrato que se o Fluminense não vender o jogador até dezembro de 2026, o Fluminense é obrigado a pagar mais 2 milhões de dólares ao Santos nessa negociação. Então vamos arredondar, 8 milhões de dólares que o Fluminense pode gastar para contratar o Soteldo. Na cotação de hoje dá em torno de 45 milhões de reais. E aí, em cima desses valores, eu acho que vale o debate vale o esforço da contratação para o Soteldo ou não? Eu acho que, em cima desses valores, eu fico com um certo pé atrás. Se vale a pena ou não você investir. Quantos anos está o Soteldo? 45 milhões de reais num jogador como esse, que a gente já sabe o que pode entregar. Além disso, tem um fator extracampo, porque o Renato já deixou muito claro, nos tempos de Grêmio, que é um jogador que costuma dar trabalho. Mas ele até brincou numa recente entrevista lá nos Estados Unidos já, que ele falou: se o Soteldo tivesse 1,80 m, seria mais difícil segurar o Soteldo. Como ele é baixinho, a gente consegue dar conta do recado. Eu acho que foi uma contratação solicitada pelo Renato Gaúcho, sem sombra de dúvidas, mas que o Fluminense vai fazer um alto investimento para ter esse atleta. Vamos lá! Tem algumas coisas ali. O primeiro é, o jogador vale ou não esse valor? O segundo é, como está inflacionado o mercado? Porque aí a gente pega de régua, por exemplo, que vocês tanto falam, quanto custou o Juan Cruz para o Botafogo? 8 milhões. Não, mas olha só, isso aí que o Botafogo fez foi... É loucura, tá? Né? É loucura. Um dia saiu um bobo de casa e um malandro. Eles se encontraram na rua e pronto, saiu o negócio. O malandro tava lá na Bulgária. O bobo aqui no Rio. Parou! Acontece. O Botafogo já foi o malandro várias vezes. Por exemplo, ó, vamos simular? Oi, eu quero vender o Juan Cruz por 55 milhões de reais. Você quer comprar? Ô, bobinho! Parou vocês dois! Vale a pena ou não, Soteldo? 8. Ô, Cris, pra você vale a pena? Não. Mas, Cris, eu ia falar, o Renato disse que gosta de trabalhar com ele. Não? Não. 5 valeria, 8 não vale. Mas e se essas coisas não cobrar? Como assim? O 2 do não sei o quê, 1 do não sei o quê, são vai ter 5. que vender o Não. jogador. O certo que o Fluminense vai gastar é 5,9 milhões de dólares. Isso é certo. Já tá caro. Isso é certo. Fora a dívida, não tem a dívida que teve que Então, assumir? já tô botando essa Sim. dívida já. Vamos lá.
Quem que custou isso ultimamente aí para o pessoal ter uma referência? Tenta lembrar vocês com a cabeça O boa de Juninho, novo. atacante do Flamengo, custou 5 milhões de euros. Dá em torno disso, 30 Quer que eu milhões te de dê um euros. isso. exemplo? Quero. Que foi metade, 3 milhões e meio de euros, o Nuno Moreira, O Nuno custou 3. com 25 anos. Cris, é melhor não mesmo. Aí agora eu tô com você. Aí é o que eu tô falando. É uma questão que a gente tem que analisar muitas partes. O seguinte, o Renato pediu. É um jogador da confiança dele, é um jogador que ele já treinou no Grêmio, é um jogador que... Gente, quando a gente fala isso aqui, parece que a gente tá falando que o Soteldo é ruim. E não é. Verdade, ele é bom é verdade. Soteldo Ele é muito jogador. bom. Ele é muito bom jogador. adoro ele. Pode ser que ele consiga ajudar o Fluminense de uma forma que, por exemplo, o Canóbio não conseguiu. Ou que o Keno, por exemplo, também tá convivendo com lesões, não tá conseguindo. Tem 27 anos, é uma idade boa, é um cara que frequenta a seleção venezuelana, ele é um bom jogador. Só que 8 milhões de dólares, se você vai ao mercado e faz um mapeamento melhor, você consegue trazer um jogador que talvez seja do nível parecido com o Soteldo e com poder de revenda. Porque esse Soteldo, que tem 27 hoje, daqui a 1, 2, 3 anos, ele vai ter 30. O Fluminense vai conseguir vender o Soteldo pelo valor que ele está pagando? Não. Nem perto Não disso. vai. Talvez vai. metade. E metade já tá bom, entendeu? Então, assim, eu acho que na hora de você contratar um atleta, você tem que botar muita coisa na balança. E o Soteldo, na minha visão, além do histórico dele, porque os outros times... Porque o Renato toma a decisão de trazer o Soteldo porque ele confia que ele vai conseguir segurar o Soteldo. É. O outro time, quando faz uma análise de mercado, ele olha assim, opa, esse jogador aqui, que já deu vários problemas em vários times... O segura ganhou um é o contrato. quê? É negócio de passear? Eu acho que é tudo, é indisciplina. Por exemplo, Ele já, no Grêmio teve um- ele já morou no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro é perigoso. Eu já vi o Rio de Janeiro acabar com muita carreira. Não, E ele é um cara casamentos também. Ele é um cara que, não sou titular, reclama, sai, reclama, entendeu? Então, pro ambiente, você tem que ter um controle muito grande daquilo ali. E ainda tem um ponto. Para ele topar vir para cá, provavelmente o salário dele vai ser maior do que ele recebia no Santos. Será? Estão velho? falando é por aí alto. que é pra mais de um. Eu não pra tenho mais de um. informação de salário. Gente, onde mas vai ele parar não o ganhava futebol pouco no brasileiro Santos. com essa Ele não ganhava inflação pouco toda? no Santos. Tanto é que o Santos deu graças a Deus de ter negociado o Soteldo agora. E negociou muito bem pro Santos, ótimo. Pro Santos foi Excelente, maravilhoso. excelente negócio. E pro aí Santos. muita gente pergunta assim, por que o Santos exigiu que o Fluminense pague essa dívida que era do empresário? Porque do empresário o Santos não estava recebendo. Do Fluminense, pelo menos, eles vão ter a garantia que vai receber. Né? Bom, Cris, Vene Casagrande falou. É isso aí, torcida tricolor. Uma ótima noite a todos. Tá chegando na hora da estreia do Flusão na Copa do Mundo de Clubes. Eu tô muito confiante. Vamos torcer para que o Fluminense possa jogar muita bola, né? A gente sabe que, assim, o Fluminense vai pegar muita experiência jogando com diversos times, né, mais fortes da Europa, né? Um deles é o Borussia, então, assim, eu tô muito confiante. Vamos torcer para que o Fluminense coloque em mente que dentro de campo é 11 contra 11. Então, assim, vamos torcer para que tudo dê certo. Eu quero saber de vocês, me diga a expectativa que vocês estão tendo, né, do Fluminense para essa Copa do Mundo de Clubes. Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a opinião de todos vocês. E acabou de sair uma informação: Fluminense, depois que fechou a contratação do Soteldo, poderá repatriar o atacante Richarlison. A ideia do presidente do Fluminense é poder contar com o jogador depois da Copa do Mundo de Clubes. É um atleta que está com a vontade muito grande de voltar ao Brasil, né, para disputar a Copa do Mundo, né, um jogador que vem em baixa na Europa. Então, assim, o Fluminense sabe disso tudo, o atleta já jogou com a camisa do Flusão. Então, assim, eu quero saber de vocês, amigas e amigos, seria uma boa ver o Richarlison de volta no Fluminense, sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!